Olá pessoal do oitavo ano A, vamos aí para mais uma aula de geografia. Abram o livro de vocês na página 104 e hoje nós vamos trabalhar a colonização europeia na América, tá? Então, para a gente começar, nós sabemos que o continente americano, tá? Ele foi colonizado basicamente por dois povos europeus, os dois povos europeus que são aliás, três povos. Na América Latina, nós tivemos a presença muito forte da Espanha e de Portugal, com algumas exceções, como na Guiana Francesa, Suriname, Guiana, no Haiti, mas na Jamaica, mas na grande maioria dos países latino-americanos foi colonizado pela Espanha e Portugal devido ao tamanho do Brasil, ou seja, apesar de toda a América portuguesa ter, Portugal conseguiu de uma certa forma instalar um império aqui no que hoje é o Brasil e de uma certa forma unificou todo o território que pertencia à coroa portuguesa, formando o que nós hoje temos de Brasil, nosso país, tá? Então foram basicamente na América Latina essas duas grandes potências europeias, Portugal e Espanha, e na América do Norte nós tivemos a presença muito forte dos ingleses colonizando os Estados Unidos da América. Então nós vamos começar a estudar aí hoje essa questão da colonização europeia na América. Diz assim, ó, povos pré-colombianos. O que nós temos aqui? Antes da chegada dos europeus na América, inúmeros povos nativos chamados povos pré-colombianos. Só dizendo aqui, ó. Então o que aconteceu? São os que nós chamamos hoje de índios. E só para vocês saberem a história, por que eles receberam esse nome de índios? Porque quando Cristóvão Colombo chegou no continente americano, ele saiu da Europa, saiu da Espanha, mais precisamente na tentativa de encontrar uma nova rota para as Índias, que hoje é a Índia. Por quê? Porque a rota que eles tinham era muito longe e dificultava. E a Índia, na época, era grande produtora de alguns digamos assim, produtos de grande valor da Europa. Então, eles tentavam, pelo menos é o que a história diz, né? Ele tentava encontrar uma nova rota, um novo caminho que encurtasse a distância, para se chegar à Índia, às Índias. Cristóvão Colombo chegou ao continente americano e pensou que tinha chegado às Índias. Então, por isso, o nome dos nativos aqui no continente americano ficou conhecido como índios, tá? Devido a esse erro histórico de Cristóvão Colombo. E esses povos, os nativos, eles são chamados de povos pré-colombianos. Por que pré-colombianos? Porque eles já estavam aqui antes da chegada de Colombo. Pré é aquilo que vem antes. Então os pré-colombianos é que vem antes de Colombo. Então o que? Os povos chamados povos pré-colombianos habitavam esse continente americano. Alguns deles especialmente os incas, os maias e os astecas apresentavam complexo desenvolvimento social, sociedade organizada em classe, técnico. Na verdade aqui eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui vocês vão dizer assim, eles apresentaram essa técnica, na verdade, quando você diz que astecas, maias e incas apresentavam uma grande evolução, na verdade, o que eles eram? Eles se assemelhavam com a organização europeia.
Isso não significa dizer que os outros índios, eles não tinham organização, eles eram organizados da sua forma, e não da forma como os europeus se organizavam. Esses três povos, Azteca, Maias e Incas, eles se assemelhavam um pouco com o europeu. Então eu não concordo que os outros não eram evoluídos. Os outros simplesmente se organizavam de forma diferente. Vamos falar isso? Então eu acho um erro os livros colocarem que os incas, eles eram bem povos que apresentam complexo desenvolvimento. Não, os outros também tinham complexo desenvolvimento. Só que eles viviam de forma muito diferente dos europeus. Esses três povos, eles se assemelhavam na organização europeia. Entenderam? Então não significa dizer que eles eram... No momento que você diz que eles eram mais evoluídos, você diz que os outros não eram. Que os outros eram inferiores. E não era, não podemos ter essa visão. Então, entre os povos nativos havia milhares de comunidades indígenas, com culturas, idiomas e modo de vida diversos. Ou seja, então, dá pra gente tirar aqui que os três povos lá, eles não eram, os outros tinham também, os outros tinham idioma, eles tinham uma língua diferente. Uma língua que tinha toda uma complexidade. Eles só não faziam construções, eles viviam mais com, diferentemente da forma de organizar suas aldeias, no caso dos Incas, Aztecas e Maia. Os outros povos, eles viviam mais, digamos assim, uma organização diferente, tá? Vamos usar esse termo, uma organização diferente. Aí diz mais aqui o que nós temos aqui: comunidades indígenas, com cultura, idioma e tal. Outros praticavam a agricultura e a criação de animais. Ou seja, não era tecnologia. Cultivar a agricultura e domesticar animais era evolução, também era uma forma de vida. As diferenças climáticas do solo e vegetação favoreceram o cultivo de diferentes alimentos, muitos deles tradicionalmente dos povos indígenas. Olha aí, a gente ainda pegou muita coisa dos indígenas na alimentação. Quais eram esses tipos de alimentos? Como o milho, a batata, o tomate, a mandioca, que foram incorporados a nossos hábitos, ao hábito alimentar dos não indígenas. Estão entendendo, pessoal? Então, aqui é a herança do índio. Por exemplo, aqui nós temos o costume, por exemplo, de tomar banho, muito banho, por 2, 3 banhos por... Nem todo mundo, né? Mas a gente toma banho todo dia, tá? Dormir em rede, nos alimentar com a base de milho, batata, tomate. A gente geralmente tá aqui com a mandioca, a farinha, o beiju, tudo. Então são alimentos que foram provenientes da cultura indígena. O milho e a mandioca estão entre os alimentos mais importantes para os povos indígenas, uma vez que além de dominar seu cultivo, eles conheciam algumas técnicas de processamento e de fabricação de subprodutos, como a farinha, que eu já falei, que podia ser utilizado no preparo de diversos outros tipos de comida. Então assim, eles não comiam in natura, ou seja, então eles já tinham aqui uma forma de vida diferente, tá bom? Uma forma de vida diferente. Aí vamos estudar esses povos aqui, que eles se organizavam parecido com os europeus. É isso que eu costumo dizer. Os incas, maias e astecas, eles se organizavam parecidos com os povos europeus, tá? E assim, ó, no oeste da América do Sul, ao longo da Cordilheira dos Andes, situava o Império Inca, tá? Os outros dois, astecas e maia, nós vamos ver que eles ficam hoje na América Central, tá? Mais especificamente na América, em parte do México, que é a América do Norte, né? Mas vamos lá. O povo Inca desenvolveu um estado com governo centralizado e divisão em classes sociais. A maior autoridade era o Inca, aliás, o imperador. Esse povo praticava artesanato e agricultura intensiva, como o emprego de técnicas avançadas de irrigação e o cultivo de lavouras em terraços. Muitas plantas que conhecemos hoje, como batata, o milho, a abóbora e o feijão, foram cultivados primeiramente pelos povos andinos, os incas, né?
Eles tinham conhecimento de matemática, arquitetura, astronomia e construíam importantes centros urbanos como Cusco, antiga capital do Império. Ou seja, se você for olhar assim, por que eles se ficaram admirados? Esse povo aqui se parece muito com a gente. Foi isso que os europeus ficaram admirados com os incas. Mas os outros povos, eles tinham muita coisa a nos ensinar também. Tá? Talvez mais coisa a nos ensinar do que esses, aliás, ensinar os europeus, nós não, né? Ensinar os europeus muito mais do que esses povos, esses três povos que se assemelhavam a eles, tá? Na organização. Então, para vocês terem uma ideia, maias e astecas localizam-se na parte da América Central do continente, na área do atual México e país da América Central. Os maias constituíam uma sociedade predominantemente camponesa, mas também formada por uma aristocracia composta de militares e sacerdotes. Esse povo alcançou grande desenvolvimento cultural, que incluía a criação de um sistema de escrita e conhecimentos avançados em astronomia e arquitetura. Então esses eram os maias, né? Os astecas formaram um grande estado, cuja capital era a cidade de Tecnatitlán, que chegou a abrigar mais de 300 mil habitantes. Tá? A sociedade era composta de uma elite monárquica e administrativa, artesão, comerciante, camponês. Ou seja, gente, ó, o que nós temos aqui? Vamos diferenciar. Lógico que os que ficaram encantados com ainda hoje encanta, ainda hoje a gente tem que estudar, tá? A questão dos maias, incas e astecas, mas a minha leitura, a leitura que eu faço é a seguinte: esses povos, os povos pré-colombianos, tá? Talvez os que tinham mais a nos ensinar, a ensinar os europeus, não a nós, né? A ensinar os europeus, eram exatamente aqueles povos que apresentavam uma organização social diferente da deles, tá? A chamada de atenção aqui para os incas, astecas e maia é exatamente pela semelhança que quando eles chegaram aqui, eles encontraram com tudo aquilo que eles já conheciam na Europa. Não significa dizer, tá? Não significa dizer que os outros povos, as outras centenas e milhares de tribos e de povos que existiam no continente americano, dos povos pré-colombianos, os índios, como Colombo os chamou, eles não tinham muita coisa a nos ensinar na área da cultura, na área da medicina natural, na forma de vida, na questão linguística, na organização social, na organização de compartilhar tudo, tá? Ou seja, os índios eles não tinham a questão, a primeira coisa de organização que eles não falam, os índios não existia uma pessoa que fosse mais importante. Todo mundo na tribo tinha a mesma importância. Em muitas tribos era assim. Em outras eram diferentes. Então, eram centenas de povos, eram centenas de línguas, eram centenas de culturas. Por que incas, maias e astecas chamam atenção? Porque foram os povos que sua organização, por coincidência, talvez por coincidência, se organizaram parecido com os europeus. Tá? Mas os outros povos eram muito importantes também, tinha muito conhecimento para nos ensinar. Então ficamos por aqui, pessoal, e a gente continua na próxima aula com os colonizadores, tá bom? Boa aula, bons estudos, vamos entregar a atividade, lembrando a atividade que era para entregar até o dia 24, muita gente do 8º ano não entregou. Se vocês não entregar, não tem como eu colocar uma nota para vocês. Então a importância de vocês estarem devolvendo ou enviando para mim as atividades que a gente solicita, é porque vocês terão uma nota. Quem não enviar, não tem como a gente dar uma nota para vocês.
Tá ok, pessoal? Bom estudo, boa aula e até a próxima.